As ruas já iluminadas, cheias de cor. Em casa com a lareira acesa, tudo tem mais sabor. A árvore está enfeitada, há prendas sem fim. Se é só isto, não chega para mim. As crianças cheias de sono esperam o Pai Natal. Todos falam em amor, é uma época especial. É tempo de perdoar, de esquecer a dor. Se é só isto, não chega para mim. Há uma mensagem que todos devem crer. Um Salvador que foi à cruz morrer. Meu nome é Jesus, Filho de Deus. Ouve bem, este amor também é teu. Isto sim é o Natal para mim. Longe lá em Belém, o nosso rei nasceu. Foi o Deus feito homem, onde enlouqueceu. Sua forma de ensinar, ser e amar é o que hoje vamos celebrar. Há uma mensagem que todos devem crer. Um Salvador que foi à cruz morrer. Seu nome É Jesus, Filho de Deus. Ouve bem, este amor também é teu. Isto sim é o Natal para mim. Natal, sem dúvida que, em primeiro lugar, é Jesus. Celebramos o nascimento do Messias, nós cristãos, que temos esta esperança. Mas Natal também é tradição, é a reunião familiar, é como vemos aqui esta árvore, mas sem esquecer a estrela que anuncia o nascimento do Messias. E esta tradição, esta repetição das mesmas coisas ano após ano, cria também as condições para nós, nesses marcos, nessas repetições, avaliarmos a nossa vida. São alturas propícias a isso. Então o meu desejo para cada um é que possa, neste momento de reavaliação da vida, olhando para o ano que passou e que estamos novamente no Natal, que possa considerar esta opção de começar este novo ano procurando uma relação próxima, uma relação íntima com este Jesus que celebramos agora no Natal. Um Feliz Natal a todos. Natal para mim é amor, porque eu vejo o amor de Deus expresso naquela manjedoura na noite de Natal. E Natal para mim é esperança. Quando uma criança nasce, a esperança se renova. E quando o Filho de Deus nasceu, toda a esperança veio ao mundo. Feliz Natal a todos! Que o Salvador chegou, foi a terra ao Rei, e as nações a ele som, contentes vos rendai, contentes vos rendai, sim, contentes vos rendai, sim, contentes vos rendai.
Era uma vez uma menina chamada Maria que morava na cidade de Nazaré. A sua maior qualidade era ser humilde de coração e foi por isso que Deus a escolheu para ser a mãe de seu filho Jesus. Então Deus enviou um anjo até a casa de Maria e o anjo disse: Maria, não tenhas medo, o Senhor é contigo. Trago boas novas. Deus está feliz contigo por teres sido uma boa rapariga. Então foste escolhida para dar à luz o seu filho e darás o nome de Jesus. Maria ficou muito feliz e agradeceu a Deus. Obrigada, Senhor, porque me escolheste para ser mãe do teu filho muito amado. Passaram-se 9 meses e Maria teve que viajar com o seu esposo José para Belém para recensearem. Quando chegaram a Belém, a cidade estava cheia de gente, muitas pessoas de todas as partes. Estavam ali para o recenseamento e por isso José não encontrou nenhuma vaga nas estalagens da cidade. José falou com um dos donos de uma estalagem. Amigo, a minha esposa está prestes a dar à luz. Será que não tem um lugarzinho onde possamos ao menos passar esta noite? Só temos o estábulo onde ficam os animaizinhos. Se você quiser, podem passar lá à noite. E lá foram José e Maria para o estábulo. Era um lugar simples e humilde, e lá mesmo Maria deu à luz o menino Jesus. Envolveu-o num lençol, deitado numa manjedoura, cheia de palha fofinha. No campo estavam os pastores, cuidando das suas ovelhas, quando o anjo lhes apareceu e deu-lhes a notícia do nascimento de Jesus. Jesus nasceu lá em Belém, num estábulo. Sigam a estrela e vocês o encontrarão. De repente, apareceram muitos anjos cantando: Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Os pastores imediatamente foram a Belém ao encontro de Jesus e ficaram felizes ao vê-lo. Também os 3 reis magos que viviam no Oriente avistaram a estrela e seguiram-na até junto do menino Jesus, Maria e José. Os reis magos levaram consigo para presentear o menino Jesus ouro, incenso e mirra, regressando depois às suas casas. Olá, irmãos! Neste Natal, gostávamos de desejar a todos um bom tempo de alegria e de celebração. E apesar de muito provavelmente não conseguirmos estar com a família toda reunida, como é costume e como gostaríamos, que o verdadeiro significado do Natal possa encher o nosso coração e nos permita ter verdadeira paz e alegria. Aleluia! Jesus nasceu! E isso mudou para sempre o nosso destino eterno. Um grande beijinho para todos. Feliz Natal! Bom dia, irmãos! Igreja de Algés, a família Almeida está aqui reunida para vos desejar um Santo Natal, um bom ano 2021 e estamos muito felizes porque Jesus é o nosso Salvador! Sobre a terra vai
Nas páginas dos jornais cabe sempre o pequeno que quer ser grande, o fraco que quer ser forte, o pobre que quer ser rico, o ferido que quer ser são, o último que quer ser primeiro, o servo que quer ser dono, o humano que quer ser Deus. Nas páginas dos jornais já nada é notícia, porque tudo é normal. Tudo é previsivelmente cíclico, tudo é nada. Neste poema, faço manchete do grande que quis ser pequeno, do forte que quis ser fraco, do rico que quis ser pobre, do são que quis ser ferido, do primeiro que quis ser último, do dono que quis ser servo, do Deus que quis ser humano. A verdadeira e única notícia que para todos chega e ninguém fala, de alguém que, sendo tudo o que todos queremos ser, escolheu ser tudo o que ninguém ousaria querer. Isto não é normal. Isto é absurdamente revolucionário. Quer dizer, isto é Natal. Olá, Igreja. Seja todos um Feliz Natal, nestes tempos tão difíceis, com muita perseverança e muita alegria e esperança. É com muita satisfação que aceitei o convite do Samuel, que recebi por e-mail, para vos desejar a todos que seja um Natal com saúde, paz e que possamos manter este espírito de união. E falo-se com muita alegria e não podia deixar de o fazer porque sou grata. Grata por ter saúde, grata por ter trabalho, por continuar a ter uma vida sem grandes dificuldades. E sou grata a toda a Igreja. Sou grata porque foi precisamente numa festa de Natal que conheci todos os irmãos e ao longo de vários domingos transmitiram-me uma grande paz, avivaram a minha fé, avivaram aquilo que eu não me lembrava há tantos anos, que é o Natal, efetivamente, é apenas e só a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Há 2 anos eu ouvi isto e, sinceramente, há 2 anos a esta parte sinto o Natal de uma maneira diferente. Claro que a troca de presentes é muito engraçada, as luzes de Natal são muito engraçadas e estar com toda a família seria ótimo. Mas não é possível. E não sendo possível, resta-nos acreditar que Deus está connosco e que dias melhores virão, melhores natais virão, desde que mantenhamos o nosso espírito sempre aberto e sempre aberto a Jesus e a Deus, para que possamos seguir em frente e possamos sempre, em todos os dias da nossa vida, agradecer. E eu só queria mesmo agradecer a todos, desejar muita saúde e poder dar-vos um abraço a todos quando Deus quiser. Feliz Natal! Olá, Igreja! Gostava de desejar a todos um Feliz Natal e esperança para o início do ano 2021, porque Jesus é o selo, é a garantia de fidelidade de Deus Pai, que é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Toda a gente esperava um Messias, mas no primeiro Natal quase ninguém esperava um estábulo, pastores, uma estrela no céu e magos do Oriente. E este mesmo Deus que trabalha de modos inesperados está a trabalhar no nosso meio hoje, o que dá a todos nós esperança para ver o que Ele fará em 2021. Um abraço e Feliz Natal. Bem, vamos desejar Feliz Natal aqui aos nossos amigos, não é? Queres começar? Gostaríamos de desejar a todos os irmãos da Igreja Evangélica de Algés e amigos um Feliz Natal e um tempo muito abençoado. É um tempo especial. É um tempo em que pensamos em Jesus de uma maneira diferente. Vemo-lo bebê numa manjedoura. Mas tem que ser mais do que isso. Este bebê era um rei. É um rei. É o rei dos reis. Porque os reis magos lá foram e no futuro todos os reis irão a Jerusalém ver o rei dos reis. Ele veio trazer uma mensagem de salvação para quê? Para podermos entrar no reino de Deus. Pai nosso que estás no céu, nos céus,
venha a nós o teu reino. E os discípulos pregavam o reino de Deus. E é sobre isto, é sobre este reino que este Jesus, é para este reino que ele veio, para reinar. E a nossa esperança é que ele venha brevemente e que seja o Rei dos Reis, concretamente nesta terra, e possa reinar com justiça, com paz. Até lá, esperamos, olhando para ele como o Consolador, que é o seu Espírito, que está presente no nosso meio. Assim o próximo ano, 2021, possa ser um ano de esperança e de expectativa que ele venha, porque sentimos que ele está para breve. Um bom ano para todos. Ouçam todos o cantar dos anjos, ouçam todos o cantar dos anjos, ouçam todos o cantar dos anjos, glória, aleluia para o Rei Jesus. Ouçam todos o cantar dos anjos, ouçam todos o cantar dos anjos, ouçam todos o cantar dos anjos, glória, aleluia para o Rei Jesus. Ouve a canção que paira no ar, glória e aleluia para o Rei Jesus. Juntem-se as vozes para louvar, glória e aleluia para o Rei Jesus. Ouçam todos o cantar dos anjos, ouçam todos o cantar dos anjos, ouçam todos o cantar dos anjos, glória e aleluia para o Rei Jesus. Tua voz, glória e aleluia para o Rei Jesus. Espalha alegria por todos nós, glória e aleluia para o Rei Jesus. Cantemos juntos, o Senhor chegou, que a terra e céu recebam o seu Rei, e cada coração nele faça morar, toda a criação o adore. Vamos cantar. Ouçam todos o cantar dos anjos, ouçam todos o cantar dos anjos, ouçam todos o cantar dos anjos, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia para o Rei Jesus, Rei Jesus. O jogral deste Natal de 2020 intitula-se Jesus, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nos tempos antigos, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, os profetas. Mas agora, que está mais perto o fim da história da humanidade, tal como a conhecemos, Deus falou-nos por meio do seu Filho. Por meio de Jesus Cristo, Deus criou o mundo e a ele deu o poder sobre todas as coisas. Foste tu, Senhor, que no princípio criaste a terra. E os céus são obras das tuas mãos. Eles vão de acabar. Mas tu permaneces. Eles hão de envelhecer. Mas tu és sempre o mesmo. O passar dos anos não te envelhece. Importa ainda acrescentar, para que todo o mundo saiba, que Jesus é o reflexo da glória de Deus e a imagem perfeita da sua pessoa. Na realidade, nunca ninguém viu a Deus. Só o seu Filho único, que vive em íntima comunhão com Ele, é que o deu a conhecer. Antes do mundo ser mundo, Jesus, o Verbo divino, já existia. Jesus, o Verbo divino, estava com Deus. E Ele mesmo era Deus. Desde sempre,
Jesus esteve com Deus. Em Jesus estava a vida. E essa vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a venceram. Jesus, o Verbo divino, era e é a luz verdadeira que ilumina toda a humanidade. Luz que apareceu entre nós. Porque Jesus, luz do mundo, há já mais de 2000 anos, veio mesmo até nós. Infelizmente o mundo não o reconheceu, apesar de ter sido criado por ele. Mas àqueles que o receberam e acreditaram nele, deu o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Jesus, o Verbo divino, fez-se homem. E veio morar no meio de nós. Cheio de amor e de verdade. Vimos o seu poder divino, que é próprio do Filho único de Deus Pai. Todos nós participamos da abundância dos seus bens divinos. E recebemos continuamente as suas bênçãos. A lei foi-nos dada por intermédio de Moisés. Mas o amor e a verdade de Deus vieram-nos por meio de Jesus Cristo. Jesus, o prometido Emanuel, Deus conosco, que ilumina toda a humanidade. Jesus, o Verbo divino, fazendo-se homem, para viver entre nós, cheio de amor e de verdade. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para em nós brilhar mais e mais o formoso esplendor da sua santidade. Jesus, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, guiando-as até às águas tranquilas da sua bondade. Jesus, a porta que se abre de par em par, nos espessos muros que nos empardavam, para de novo sentir, na brisa da tarde, o sopro fagueiro da sua benignidade. Jesus, o caminho que nos traz de volta ao Pai, pelas veredas da vida e da verdade. Jesus, o Príncipe da Paz, que vem até nós para connosco partilhar o que melhor de si nos tem para dar, o seu amor e a sua humildade. Jesus, o pão da vida, partido e partilhado, como expressão plena e perene da sua generosidade. Jesus, a fonte primordial de rios de águas vivas, fluindo, puras, cristalinas, e pelas quais anseiam todo o nosso ser, como a alvorada da verdadeira felicidade. Jesus, a videira verdadeira unida aos seus ramos, repletos da seiva e do fruto de excelente qualidade. Jesus, o Messias prometido, o Filho de Deus vivo e verdadeiro, que abriu ao mundo inteiro a via de acesso aos portais da eternidade. Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus que nasceu em Belém. E já nasceu. Ou pode vir a nascer. Em cada um de nós também. Muito bom dia, caros irmãos na fé e demais ouvintes do programa dominical da Igreja Evangélica de Algés. Gostava de partilhar convosco alguns pensamentos sobre a quadra que estamos a viver. E neste momento, a atenção de todos nós parece estar focada em dois grandes acontecimentos atuais e de âmbito universal. Um desses acontecimentos é a pandemia do Covid-19, sobre a qual tanto tem sido dito e escrito, que agrava cada vez mais as nossas preocupações e os nossos medos. Milhões de pessoas têm sido atingidas e centenas de milhares têm sucumbido à pandemia. As notícias que chegam até nós através da comunicação social, são assustadoras e muitas vezes contraditórias, porque os políticos e os cientistas não se entendem uns aos outros.
E nem mesmo as vacinas que estão a ser produzidas para prevenir a doença trazem suficiente segurança e paz aos nossos corações. Nós, os cristãos, questionamos sobre a intervenção e o papel de Deus nesta pandemia. O certo é que ela não poupa nem sequer o povo de Deus. Muitos pastores e outros servos, nossos irmãos, têm sido vítimas do Covid-19. É certo que Deus é que tem escrito a história da humanidade, mas sabemos que os males que têm assolado o mundo não têm a sua origem em Deus. Na sua omnisciência, o Senhor conhece os fatos e tem deixado na sua palavra as previsões e os avisos sobre os acontecimentos que iriam chegar ao nosso mundo, que teima em excluir Deus dos seus planos de vida. De facto, a pandemia Covid-19 não teve a sua origem na cidade de Wuhan, na China, como se diz. Mas sim, e de facto, como todas as demais desgraças que têm chegado ao ser humano, teve origem no Jardim do Éden. Foi ali, por um simples ato de desobediência, que o pecado entrou no mundo e com ele trouxe toda a espécie de infelicidade à humanidade, no decorrer de séculos até aos nossos dias. Simultaneamente, e contrastando com este triste cenário, estamos nós a viver uma quadra relacionada com o mais importante acontecimento histórico, que é a celebração do nascimento de Jesus. Infelizmente, o mundo usurpou e desvirtuou esta celebração. E sejamos sinceros, a Igreja do Senhor deixou-se contaminar por esse desvio do verdadeiro significado do Natal. Natal não é a festa da família, nem o convívio entre os amigos, nem as comezanas, nem a árvore, nem os enfeites, nem as prendas. Natal é a celebração do nascimento de Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo para curar os males da humanidade e dar um sentido novo à vida dos homens. E como vamos nós celebrar este ano este evento? De facto, não devemos seguir os padrões da sociedade pagã em que vivemos, mas podemos optar por outra forma de celebração, que foi afinal aquela que os pastores e os magos praticaram quando Jesus nasceu. O que fizeram eles, uns e outros? Prostraram-se diante de Jesus em adoração. E é o exemplo deles que nós temos que seguir. O que é a adoração? Diz que a adoração é um ato de amar de modo intenso e profundo. Está relacionado com o respeito, a reverência, a admiração, devoção. Isto é adoração. Antigamente, no tempo do Velho Testamento, a adoração era praticada por meio de cerimoniais e liturgias do culto. Mas Jesus ensinou-nos que a verdadeira adoração vem de dentro de nós, do ser íntimo de cada um de nós, em espírito e em verdade. E é nessa atitude individual e com sinceridade que devemos celebrar o nascimento de Jesus em adoração, com corações gratos por aquilo que Ele fez e representa para nós. O Emmanuel, o Deus conosco, não somente nestes dias da quadra festiva, mas pela nossa vida fora, até à eternidade. Neste Natal, vamos nós todos escolher um momento certo, a sós, para prestar a Jesus a nossa gratidão e homenagem.
tenham, irmãos e amigos, um Natal com paz, com amor e com a bênção de Deus. Noite de paz.